Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Venho aqui mostrar para vocês um algoritmo que eu fiz para calcular a matriz de acessibilidade. Então o algoritmo que eu fiz vai estar nesse link aqui. Esse link eu já vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Então primeira coisa da descrição do vídeo vai ser esse link aqui. E aí vocês vão entrar nessa página. Nessa página, dá para rodar o próprio algoritmo nessa página, eu vou mostrar como. Eu vou explicar o algoritmo um pouquinho como funciona. Você pode mudar o algoritmo, né? Pegar, copiar no seu PyCharm para você mudar do jeito que você quiser, né? Caso você não goste de alguma coisa do meu código, dá para você modificar. Para você baixar esse arquivo aqui como .py para você já usar direto no seu PyCharm aí, né? Porque essa linguagem aqui eu fiz na linguagem Python, ok? Então aí dá para você pegar e rodar aqui mesmo, ou rodar aí no seu computador, na sua máquina, né? Do jeito que você preferir. Então é o seguinte, como que funciona essa calculadora, né? Esse algoritmo para matriz de acessibilidade? Primeiro, o que é matriz de acessibilidade? Quem não assistiu ainda a aula sobre acessibilidade de grafos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a aula sobre acessibilidade de grafos. Vai lá e assiste antes de ver esse algoritmo aqui. Eu tentei fazer um algoritmo mais corrido, mais simples possível. Se você ver, não tem funções, né? É um algoritmo corridão mesmo, né? Só para calcular direto ao ponto, né? Direto ao ponto a matriz de acessibilidade. Lembrando, a matriz de acessibilidade é o seguinte: o usuário ele vai ter que informar qual que é a quantidade de vértices que tem meu grafo, né? Eu vou pegar um grafo simples, e qual que é a matriz de adjacências. E aí essa calculadora ela vai calcular o A ao quadrado, o A ao cubo, o A à quarta. Lembrando que o A ao quadrado a gente faz A vezes A o produto booleano. O A ao cubo, né, produto booleano. Até o quê? Aí tem que ver quantos vértices tem o gráfico. Se o grafo tiver 10 vértices, vou ter que calcular o A ao quadrado, A ao cubo até o A elevado a 10. Se tiver 5 vértices, vou ter que calcular até o A elevado a 5, né? E aí eu vou pegar e calcular a matriz de acessibilidade. Como que eu calculo a matriz de acessibilidade? Eu vou pegar todas essas matrizes, o A, que é a matriz de adjacência, o A ao quadrado, o A ao cubo, até o A elevado à quantidade de vértices, e fazer um OU com todas essas matrizes. Depois que eu fazer um OU com todas essas matrizes, né? Lembrando que a gente está falando de matrizes booleanas, um OU com todas essas matrizes, aí a gente vai ter nossa matriz de acessibilidade. Então é o seguinte, nesse algoritmo eu vou explicar primeiro o algoritmo aqui, e aí depois eu vou rodar um exemplo para vocês verem que funciona. Então aqui são algumas matrizes, umas listas, né? As matrizes vão ser listas de listas, né? Então vão ter lista dentro de listas. Como assim? Por exemplo, SA vai ser minha matriz de adjacência. Ela vai ser uma lista em que cada elemento dessa lista é uma outra lista, né? Porque é uma lista em que cada elemento é uma linha. E cada linha é uma outra lista em que cada elemento é um valor daquela lista, né? Um valor de cada coluna, respectivamente, daquela lista. Então aqui o A vai ser a matriz de adjacência, o AI vai ser o nosso A ao quadrado, A ao cubo, né? Como eu não preciso guardar todos, eu vou pegar assim, calcular o A ao quadrado, eu imprimo, informo para o usuário e depois eu calculo o A ao cubo. Quando eu calcular o A ao cubo, eu vou guardar já no AI. E o A ao quadrado eu jogo fora. E aí quando eu informo para o usuário o A ao cubo, aí eu vou calcular o A à quarta. Aí o A à quarta eu vou guardar no AI também. Então eu não vou deixar guardado para gastar menos memória, né? Guardado todos os A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta. Eu vou guardando tudo aqui nesse AI, os A elevado a um N, até a quantidade de vértices, né? E aí no final a gente calcula o R. O R vai ser nossa matriz de acessibilidade. E esse tempo aqui vai ser uma lista temporária que aí a gente vai usar para cada caso, um caso diferente. Então, primeiro, o que o usuário vai informar? Vai informar aqui a quantidade de vértices. O usuário, aí aqui eu vou percorrer, né? O L, linha, e o C, coluna, né? Vou percorrer nossa matriz de adjacências, né? Lembrando que aqui é de 0 a N, né? Mas no nosso caso, o usuário ele vai informar de 1 até... O de 0 a N, como a gente está N aqui, lembrando no Python, vai até N-1, né? Então, no caso aqui é de 0 a N-1.
mas o usuário vai informar a partir de 1 até n, né? Por isso que aqui quando a gente for imprimir, ó, digite o elemento da matriz de adjacência na linha tal, coluna tal. Vou colocar o L mais 1, C mais 1, que no caso o usuário vai identificar. A linha 1 dele vai ser, no caso, 0 lá no Python, ok? E aí, para cada linha, a gente vai percorrer todas as colunas daquela linha e o usuário vai informando a linha. Então, ele vai formar linha por linha, né? Então, ele vai formar todos os elementos de uma linha, depois ele vai formar todos os elementos da outra linha. Quando ele terminar de informar todos os elementos daquela linha e está guardando tudo no temp, aí a gente vai acrescentar esse temp lá no A, na matriz A. Então, o temp lá, por exemplo, é a primeira linha. Completou? Eu vou acrescentar lá no A essa primeira linha, vai ser o primeiro elemento do A. Aí depois o temp vai ser informado a segunda linha, né? E aí eu vou acrescentar lá, o segundo elemento do A vai ser a segunda linha do A, ok? E aí eu vou apagando esse temp. Então perceba que a gente está aqui, ó, um L', C coluna, né, percorrendo aqui essa matriz de adjacências. E aí depois o que eu vou fazer? O que eu estou imprimindo, né? Ó, a matriz A1 é o quê? Aqui eu estou fazendo isso daqui, ó, né, para cada linha, imprimir linha por vez, para ficar mais organizado, né? Então eu vou imprimir uma linha embaixo da outra para ficar certinho um formato de matriz, para o usuário enxergar como um formato de matriz. Aqui, ó, eu não coloquei, mas se você quiser colocar, pro usuário, como a gente quer um grafo simples, uma matriz booleana, dá para você colocar um if aqui, né? Ó, if, se o usuário digitar um número que não é 0 nem 1, aí você fala para ele, ó, tá errado, você só pode informar ou 0 ou 1, tem que ser um produto, tem que ser uma matriz booleana, né? Tem que ser um grafo simples. Então você pode colocar, exemplo, o usuário vai colocar lá 0,5, né? 10. Não, tem que ser, como é um grafo simples, tem que formar 0, 1. Eu não coloquei, mas se você quiser colocar, pode acrescentar esse if aqui, né? Como tem que ser uma matriz booleana, né? A gente está tratando com um grafo simples, aí você pode informar, ó, usuário, você não digitou um número que não é 0 nenhum. Digita de novo esse cara aí, que você deve ter digitado errado. No caso eu não coloquei, mas você pode colocar. E aí o que eu fiz? Ó, eu vou começar chamando o AI e o R de A. Por quê? Primeiro, o que é esse deep copy? Percebe que aqui no começo eu importei, ok? Eu importei do copy esse deep copy. É porque é o seguinte, como é uma lista de listas, se fosse só uma lista de números, a gente dava para fazer um jeito que essas duas listas não ficassem conectadas uma na outra, né? Porque se eu colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenho duas listas, eu coloco A igual a B, se eu mudo o B, eu mudo o A direto, né? Agora, se eu coloco, por exemplo, nesse caso aqui, ó, um colchete 2 pontos, né? Aí eu crio uma cópia. Mas no caso, perceba que esse temp não é uma lista de listas, esse temp é só uma lista. Se eu fazer isso aqui, ó, como o A, o AI e o R são lista de listas, se eu fazer desse jeito, ainda não vai só criar uma cópia, eles vão estar ligados. Então, se eu modificar um, modifico o outro ainda. Então, no caso de lista de listas, tem outras formas também de você fugir disso, de você só copiar e não deixar eles ligados, né? Mas no caso que eu fiz aqui, eu importei esse deep copy. Então, no caso aqui, ó, só copiei o AI, só copiou o A. Eles não estão ligados. Se eu modificar um, não modifico o outro. E o R também só copiei o A. Por que eu copiei? Primeiro, esse aí, eu vou pegar e multiplicar sempre o AI vezes o A. Então, por exemplo, se eu tenho o A ao quadrado, eu multiplico pelo A, obtenho o A ao cubo. Então, esse aí vai começar sendo A. Por quê? Primeira coisa que eu vou fazer é o AI, que é o próprio A, vezes A. E aí, quando eu calculo, eu vou encontrar o A ao quadrado. Esse A ao quadrado vai virar o AI, ok? Aí o AI agora vai ser A ao quadrado. Aí eu vou pegar o AI vezes A. O que eu estou fazendo? A ao quadrado vezes A. Eu estou obtendo o A ao cubo. Aí o AI vai virar A ao cubo. Quando eu faço A ao cubo vezes A, eu obtenho A à quarta, ok? Então, o primeiro passo tem que ser o AI igual a A. Porque quando eu fazer o AI igual a A no primeiro passo, no fundo eu estou fazendo A vezes A, que é o A ao quadrado. E por que o R está recebendo A? Porque é o seguinte, o R, se algum, como é tudo ou, se em alguma dessas matrizes for 1, a resposta é 1. Se for tudo 0, é 0. Então, já começo com A sendo o R sendo A, o próprio A. Então, todos os lugares que o A é 1, eu já tenho certeza que o R vai ser 1. Porque da matriz A até o A elevado a N, o N é a quantidade de vértices,
Eu tenho certeza que se aparecer 1 em alguma delas, o R já é 1. Então, no caso do A, onde aparecer 1 no A, o R já é 1. E aí, onde o A é 0, o R é 0. Mas eu vou fazer o seguinte, sempre que eu for calcular o A ao quadrado, o A ao cubo, é o seguinte, sempre que o valor de algum deles for 1, eu vou mandar o R receber 1 naquela posição, ok? Então, o R, perceba que conforme a gente vai calculando, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver que conforme a gente for calculando os A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta, sempre que um desses A elevado a I for 1, o R já vai receber 1, porque com certeza o R vai ser 1, porque se aparecer 1 em um deles, já é 1. Então, ele já começa com 1 em todos os A's, e aí vou verificando, né? Ah, o AI, nessa posição, linha tal, coluna tal, é 1. Opa, então o R já vira 1. Se o R já for 1, beleza, ele recebe 1, ele vai continuar sendo 1. Agora, se ele era 0, aí ele vira 1. Tá? Então, por isso que o R começa sendo A. Então, ele já começa já com todos os 1s do A. E onde for 0 no A, pode ser que eu modifique para 1, dependendo do A ao quadrado, A cubo, A quarta, né? Qual for 1. Nesse pedaço aqui, ó, aqui que está o principal do nosso algoritmo. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o A ao quadrado. E como eu já falei, eu já vou alimentando o R. Sempre que o A ao quadrado, A ao cubo, A quarta for 1 em alguma posição, eu já alimento o R e ele já vira 1. Então, no caso, ó, perceba que aqui a gente está fazendo um for de 2 até n mais 1. Por que de 2 a n mais 1? Porque no caso a gente vai calcular aqui o A ao quadrado, o A ao cubo, até o A elevado a n. Coloquei n mais 1, lembrando que no Python a gente vai até o anterior. Então, vou calcular o A ao quadrado até o A elevado a n. Aqui eu já vou até imprimir, ó, a matriz A elevada a I, né? Aí depende, que o A elevado a 1 já calculei, né? Aqui eu vou imprimir o A ao quadrado, o A ao cubo até o A elevado a n. Aí aqui a gente vai calcular o produto booleano, né? Então perceba que a gente tem um L para cada linha da primeira matriz, um C que é para cada coluna da segunda matriz, esse S0 que vai receber a soma, né? E aqui a gente vai calcular o produto booleano. Então perceba que esse S está recebendo mais igual, né? Ou seja, o próprio S, mais cada elemento daquela linha L com cada elemento daquela coluna C. Então a gente está calculando o produto. Lembra que, no caso, o produto booleano, aqui seria um E, só que um E a gente pode enxergar como um vezes, né? E depois a gente vai pegar cada um e fazer um OU. Um OU a gente pode enxergar como mais, por isso mais. Só que o OU, o que eu falei? Que a gente pode enxergar como mais. Só que se der uma coisa maior que 1, que pode acontecer, se eu estou somando 1, pode dar alguma coisa maior que 1. Se der maior que 1, vira 1. Ok? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o produto booleano, né? Eu estou pegando cada elemento da linha L, da primeira matriz, e cada elemento da coluna C, da segunda matriz. Perceba que o J, ó, para ficar coerente, né? Tipo, primeiro elemento da linha L, primeiro elemento da coluna C, segundo elemento da linha L, segundo elemento da coluna C. A gente vai fazendo essas multiplicações e depois vai somando tudo aí. Se o S for 0, beleza, o S é 0. Agora, se o S for maior ou igual a 1, aí o S for 1. Aí perceba o seguinte, que se o S deu maior ou igual a 1, o S fica 1, e aí eu já posso colocar lá na matriz R 1, porque naquela posição eu já sei que pelo menos uma matriz deu 1. Então, eu sei que o R já vai ser 1 naquela posição. Porque como é o OU, né, que eu falei o OU do R, né, 1 em alguma matriz já é 1. Então, eu nem calculo o OU depois, eu já vou calculando o R aqui já logo aqui no algoritmo direto. E aí, depois o nosso temporário vai recebendo esse S. Esse temporário aqui já é a nova matriz, né? Se eu tenho, por exemplo, o A elevado a 2, esse temporário já está recebendo os elementos da linha do A elevado a 3. E aí, no final, aqui, ó, a gente já até pega e já coloca esse cara lá já na própria I, o AI. Porque é o seguinte, quando a gente pega a primeira linha do AI, a gente multiplica por cada coluna. Depois a gente não vai mais usar aquela primeira linha. Então, aquela primeira linha ela já vai receber o próximo. Então, perceba que a gente já está atualizando o AI por linha. Então, a gente usa a primeira linha lá do A ao quadrado, por exemplo, para multiplicar por cada coluna. Quando a gente for para a segunda linha, aquela primeira linha já vai receber a primeira linha do próximo, que é do A ao cubo, né, que estava guardado no temporário. E aí depois a gente vai pegar a segunda linha do A ao quadrado e multiplicar por cada coluna do próximo.
E aí a gente vai guardando nesse temporário. Quando a gente for para a terceira linha, a segunda linha do ao quadrado a gente não vai precisar mais usar. Então a segunda linha do ao quadrado já vai virar a segunda linha do ao cubo. Então a gente já vai atualizando direto aqui no já do próximo, né? Se a gente está no ao quadrado, cada linha já vai virando o próximo, que é o cubo, né? Depois, se a gente tiver o ao cubo, cada linha já vai virando o próximo, que é a quarta. E percebe que a gente já vai imprimindo, né? A gente já atualiza e já vai imprimindo conforme vai atualizando, né? Então achei lá a linha do... Tô, por exemplo, no while, primeira vez que passa aqui, o AI é o próprio A. Então a gente está calculando ao quadrado. Conforme for calculando ao quadrado, a gente vai atualizando e já vai imprimindo. Conforme for atualizando, já vai imprimindo. Depois, a segunda vez que passar nesse for, vai ser para calcular o ao cubo. Conforme a gente for calculando ao cubo, a gente vai atualizando o AI e já vai imprimindo. Quando terminar esse for, aqui, ó, o que acontece? A gente já imprimiu todas as matrizes do A ao quadrado até o A elevado a n, né? Onde n é a quantidade de vértices do grafo. E a gente já calculou, inclusive, a matriz R já. O R já está calculado. E aí a gente já vai imprimir, né? A matriz de acessibilidade é, aí a gente vai imprimir a matriz R aqui. Beleza? Então, esse é o algoritmo que eu desenvolvi. Aí se você achou, professor, eu acho melhor colocar alguma coisa aqui, né? Se você quiser deixar aí no comentário, né? Algumas modificações que você acha melhor fazer, pode deixar, não tem problema nenhum. Ok? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar esse algoritmo. Se eu quiser rodar esse algoritmo, ó, quando eu entrar nesse link, lembrando que esse link está na primeira coisa na descrição do vídeo, eu posso vir aqui e clicar em Run. Então você entra no link e clica em Run. Clicou em Run, já vai aparecer, ó, quantos vértices tem o grafo. Agora, o que eu vou fazer? Antes de rodar aqui, eu vou deixar uma matriz que a gente já calculou lado a lado com essa página, para a gente for colocando já os números certinhos da matriz para a gente conferir o resultado. Okay? O resultado que a gente já sabia verdadeiro. Então vamos aqui, ó, já vou colocar aqui do lado um grafo que a gente já sabe o resultado para a gente conferir. Agora sim, ó, lado a lado, ó, um exemplo que a gente calculou aqui, ó. No caso aqui, ó, 4×4, ok? Então perceba que essa é a matriz de adjacências, aí tem o A ao quadrado, o A ao cubo, a quarta e a matriz de acessibilidade. Então no caso aqui, ó, quantos vértices? 4, vou dar Enter. E aí eu vou informar a minha matriz de adjacências linha por linha. Perceba, linha 1, coluna 1, no caso é 0. Então vou formar 0, vou dar Enter. Agora linha 1, coluna 2, perceba que é linha por linha, né? Aqui é 1, depois 0, depois 0. Agora, ó, segunda linha é 0, 0, 0, 1, né? Então 0, 0, 0, 1. Se você se perder, é só olhar aqui, ó, linha 2, coluna 4. Linha 2, coluna 4 é 1. Agora começa a terceira linha inteira também, que é 1, 0, 0, 1, né? 1, 0, 0, 1. Agora a quarta linha, que é 0, 0, 1, 0. E aí perceba que aqui ele imprimiu, ó. A matriz A é exatamente essa daqui. O A ao quadrado aqui, ó, ele imprimiu o A ao quadrado, ó, exatamente o que a gente tinha calculado. O A ao cubo que ele calculou é exatamente o que a gente tinha calculado na nossa aula, né? O A à quarta, ó, também, ó, exatamente o que a gente tinha calculado na nossa aula. E a matriz de acessibilidade, deu o nosso R. Agora vamos pegar outro exemplo, esse exemplo é com 4. Vamos pegar um exemplo com 5, ó, esse exemplo aqui é com 5. O que eu faço? Vamos lá de novo, Run. Ele vai lá, agora são 5 vértices, né? 5 vértices. Vamos informar aqui, ó, por linha, 0, 1, 0, 0, 0, né? 0, 1, 0, 0, 0. Segunda linha é 0, 0, 1, 0, 0. Terceira linha é 1, 0, 0, 1, 0. Lembrando que eu estou informando a matriz de adjacências. Agora a quarta linha, coluna 1. Então lá, nessa casa é tudo 0, né? 0, 0, 0, 0. Linha 4, coluna 5, 0. Agora a quinta linha, que é 1, 0, 1, 0, 0. E aí ele vai informar para a gente aqui, ó. O A1 que foi que a gente colocou, né?
O A ao quadrado aqui, olha o A ao quadrado aqui, ó, exatamente do jeito que a gente já tinha calculado. Olha o A ao cubo aqui, ó, e o A ao quarto, ó, exatamente do jeito que a gente tinha calculado. A quarta também, né? Ó, 0, 1, 0, 0, ó, 0, 1, 0, 0. Aqui 0, 0, 1, 0, 0, ó. Então, exatamente igual. O A quinta, como são 5 vértices, até o A quinta, né? Olha o A quinta aqui, ó, igualzinho que a gente já tinha calculado também. E aí, nossa matriz de acessibilidade, que é o que a gente já tinha calculado também, ok? Então, esse algoritmo é só você informar a quantidade de vértices, você vai informar qual que é a matriz de adjacências, linha por linha, e aí no final ele vai te informar já certinho quem que é o A1, quem que é o A2, quem que é o A3, o A4, o A5, até o A elevado à quantidade de vértices. No caso aqui tinha 5 vértices até o A elevado a 5. E no final a matriz de acessibilidade, ok? Gostaram aí desse algoritmo? Aí, professor, e se eu quiser modificar, né? Ou importar para o meu computador para usar no meu PyCharm, por exemplo, né? Perceba aqui, ó, só uma coisa, ó, perceba que aqui dá para mudar até a linguagem, né? No caso, eu estou usando o Python 3. Mas se você quiser, você vem aqui, ó, clica aqui, ó, Fork This, e aqui você pode modificar o algoritmo e depois rodar para você ver se deu certo, né? Você pode vir aqui, ó, Download Code, você clica aqui em Download, ele vai imprimir já .py.py para o seu computador, para você usar já no seu computador. Você pode copiar aqui e colar lá no seu PyCharm, por exemplo, né? Ou onde você faz a sua compilação do Python. E aí você testa lá no seu computador, ok? Você pode, depois que modificar, ok? No meu caso aqui já está na minha pasta, né? Quando você clicar lá, você vai entrar na sua área, né? Aí você pode modificar do jeito que você quiser. E aí você pode vir aqui em Share e compartilhar. Igual eu compartilhei o link com vocês, que está aqui na descrição do vídeo, né? Aqui tá outras linguagens, que esse site aqui também dá para colocar, né? No caso, eu fiz em Python. Então é isso. E aí outra coisa, só para finalizar esse vídeo, essa aula, já vou adiantar uma coisinha para vocês, mas a gente vai falar melhor sobre isso, conversar melhor sobre isso, na nossa correção da nossa prova. Então, a gente vai fazer nossa prova dia 3. Na correção da prova, assistam, não percam a correção da prova, que eu vou dar alguns recados para vocês. Um dos recados vai ser essa, a gente vai fazer, eu vou fazer alguns códigos que a gente viu nesse curso, né? Então, eu vou dar uma continuação aí no nosso curso de grafos, né? Fazer aí alguns códigos em Python no nosso curso de grafos, né? Então, eu vou dar uma adiantada agora, bem simples, mas aí a gente conversa certinho sobre isso na prova, na correção da prova. Então não perca, depois que terminar a prova, eu vou lançar para vocês a correção da prova. E aí não perca esse vídeo que a gente vai conversar certinho, melhor sobre o futuro aí do canal, conversar certinho o que a gente pode fazer nas férias, conversar melhor o que a gente pode fazer o ano que vem, que, né, que eu vou continuar acompanhando vocês. Mas por isso por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse código, ok? E caso seja preciso, vocês podem usar o código à vontade, ok? Então, abraços, boa prova a todos!